volta com Ver Mais, hora da nossa entrevista hoje, recebendo uma pessoa muito querida, conheço há tempo já, jornalista, mas agora terapeuta, Gabi, agora constelação familiar, a sua vida mudou, né? Completamente agora. Mudou, comecei como paciente, cliente, e aí fiquei tão maravilhada com o tema e com as informações importantes, né? Que esse estudo traz para nossa vida, que eu falei, gente, eu tenho que estudar isso, não é possível. Mas o que é a constelação, né? Muita gente ouve falar, eu também já tinha ouvido falar, mas exatamente o que é, eu não sei, por exemplo. Constelação familiar hoje é um método poderoso de solução, né, de problemas, tanto das organizações, das empresas multinacionais em toda a Europa já utilizam a constelação familiar, quanto para problemas pessoais. Então, relacionamento conjugal, saúde, né, muitas doenças, sintomas, a gente consegue ter uma boa solução. Né, olhando com esse foco, porque é uma herança, na verdade, genética que você está trazendo de uma memória ou de uma experiência do sistema que ficou mal resolvida. E as gerações vão olhando, né, até que isso seja reparado. Então, essa é a ideia da constelação, né, que significa colocação familiar, cada um no seu lugar. Isso é uma questão emocional. Isso, emocional. Só que assim, causada por traumas e por experiências que nem são do aqui e agora. Então tem muitas pessoas que chegam, por exemplo, com ciúmes exagerado, aquela mãe que tem muito medo de perder o filho exagerado. Toda emoção que não tem muito propósito no aqui e agora, né, que não faz muito sentido, a gente já percebe que é algo sistêmico, é algo que aconteceu no sistema. Então, por exemplo, uma mãe que perdeu um filho lá 3, 4, 5 gerações atrás de forma traumática e essa memória vem sendo passada. Só que com a constelação a gente consegue observar essa dinâmica, perceber que isso está sendo passado, essa emoção de perda, esse medo, né? E aí a gente repara isso. E é um processo, né? A constelação dá início à possibilidade de solução. E aí a gente dá tarefinhas, a pessoa vai buscando as suas origens e vai reparando isso para todo o sistema. A pessoa descobre algo que aconteceu lá atrás de um parente que ela nem conheceu. Olha só, tem alguns indícios. Então você começa a observar que em famílias, mortes traumáticas, isso vem se repetindo. Então, tem alguns fatores que a gente já observa e já percebe o padrão. Toda vez que tem um padrão, já é um forte indício de algo sistêmico, né? E o processo em si, ele é bonito e ele é de muito respeito a toda a origem da família. Então, juntos, com o terapeuta, com o constelador, a pessoa é capaz de chegar a esses vínculos, sim, de forma consciente. Né? Não passa pela hipnose, que também é uma técnica importante, mas não é assim, é o tempo todo consciente. É possível, de repente, salvar um casamento através da constelação? Olha, com certeza. Em Curitiba, onde eu me formei, eu continuo indo, estudando, porque eu estou de volta, mas vou ficar nessa ponte, né, durante um bom tempo. A gente recebe muitos casais que passam por essa situação. Então, o que acontece? Eu vou citar um exemplo aqui, e vale para o homem ou para a mulher. A mulher entra no relacionamento buscando a figura do pai, porque algo aconteceu, porque às vezes houve uma separação do casal, do pai e da mãe, ou porque esse pai morreu cedo, ou porque era um pouco ausente, enfim, tem N motivos. E ela vai sempre buscar essa figura masculina. E aí ela vai tentar encontrar isso no parceiro, mas não encontra. E normalmente vai atrair um parceiro que não consegue suprir realmente, vai representar o pai na falta, e aí fica doloroso 2 vezes. Então, é como se é um efeito espelho. Ela atrai um parceiro que, além de não compensar aquilo, ainda vai reforçar o sofrimento que é dela. Por isso aquela questão da colocação, né, da recolocação, quer dizer, o marido não tem que assumir um papel de pai, ele é marido, então cada um no seu lugar, para tudo funcionar harmonicamente. Isso mesmo, porque a filhinha do papai, né, tem as dinâmicas que o criador das constelações, que é o alemão, né, psicoterapeuta, teólogo, enfim, criou. Ele diz, a filhinha do papai, ela vai sempre buscar alguém que dá. E aí fica cansativo para esse marido e ele nunca vai suprir. Porque, na verdade, ela quer o quê? Manter o padrão, manter a dinâmica que era como filha. E aí o casamento entra em desgaste. Então, a gente consegue observar essas dinâmicas que são inconscientes. Por isso que é tão difícil. A constelação é um método realmente hoje diferenciado, enfim, poderoso,
Porque se fosse consciente, a gente já teria resolvido. A gente não ia levar problemas para frente se a gente tivesse consciência. Então, são dinâmicas inconscientes, porque 95% da nossa mente é inconsciente, só 5% é consciente. Então, nós temos que vasculhar um pouquinho o que está por trás daquilo, né? E aí, trabalhando o inconsciente, a gente consegue, entre aspas, resolver? Consegue. E tudo é um processo. A constelação, ela inicia um movimento de solução. Seu bom lugar, que você está fora de lugar naquela relação aqui e agora, mas normalmente está representando algo para o sistema, reproduzindo lá um sofrimento da mãe, da avó, da bisavó, né? E isso começam as fichas cair assim durante uma sessão. A pessoa, nossa, mas realmente eu sempre olhei para isso ou ficava magoada pela minha avó, enfim, ela vai se dando conta das dinâmicas que são inconscientes, mas que ela já trazia indícios, que ela estava ligada àquilo de alguma forma. E tem uma lei, já que a gente falou de relacionamento conjugal, que eu queria dar essa dica, claro, que é a do dar e receber, a lei do equilíbrio. Então é assim, ó, quando a gente, e mulheres, atenção, olha, a gente faz muito isso. Quando a gente dá. Então, por exemplo, nasce o filho, o maridão quer ir lá trocar a fralda, não, deixa que eu faço porque você não sabe fazer. Quer lavar a louça, mas você não sabe fazer, deixa que eu faço. Enfim, dá muito. Olha a distância que a gente vai criando. E você, quando dá muito, endivida o outro. E quem está em dívida, sente que não pode retribuir, rompe, ou se sente tão lá embaixo, tão menos, que desgasta a relação e você também rompe, esperando mais. É aquela que reclama, ai, tá cansativo, eu fiz muito. E aí, normalmente, esse homem vai pro segundo casamento, o que acontece? Ele encontra uma parceira que deixa ele retribuir. Aí, a primeira mulher vem magoada e fala, mas poxa, comigo ele nunca fez. É que ela nunca deixou. E isso é inconsciente, né? Inconsciente. E são pequenas coisas que a gente não percebe, mas que vai chegar um ponto de, né, vai haver esse afastamento. Isso. E aí... É doloroso justamente por isso, porque a gente não tem consciência. E a constelação, mais do que um método terapêutico, eu entendo assim, sou da área de comunicação, então digamos que essa é uma bandeira, né, para eu explicar para as pessoas que ela é uma postura de vida. Então eu falo, constelação e todo o conhecimento sistêmico, na verdade, como a gente funciona, ele não é para você acreditar, é para você colocar em prática, testar. De coração aberto, porque quando você faz isso, muda, a sua realidade muda. Porque enquanto a gente estiver esperando, Denise, do outro, que ele mude, não tem solução. Porque é a sua energia que vai para a relação de uma forma e é inconsciente. Quando você percebe qual é essa energia, você começa a mudar. Você começa aos pouquinhos se curar, encontrar soluções para você, aí você atrai pessoas mais inteiras, também mais prontas, que é a lei da atração na vida da gente. Agora, quando a gente fala, né, de resolver conflitos ou questões, né, que são heranças genéticas, isso não acontece de uma hora para outra, né? É na vivência, é no dia a dia que você vai restaurando isso dentro de você, a ponto de você, né, resolver aquilo né, no seu inconsciente. Isso, olha só, a nova percepção diante daquela situação, quer dizer, você amplia a visão. Você imaginava, então, no julgamento, que aquele era uma má pessoa, que não ia pra frente. Aí você começa a perceber, não, que você atraiu ele um pouquinho assim. Aí você começa a se responsabilizar. E aí você começa a mudar. Aí todo o seu entorno muda. Então, tem casos que a constelação, numa dinâmica, num processo, mesmo que individual, nas sessões ou em grupo, né, você já resolve. Sintomas, alergias, situações que a pessoa em uma sessão. Então, às vezes, passa um período longo numa psicoterapia ou numa situação desgastante, tentando entender essa caixinha preta que é o inconsciente. E quando a gente consegue, com as ferramentas, com esse conhecimento, desvendar um pouco mais, abrir essa cortina, ele já tem uma solução rápida. Então, normalmente, busca a constelação aquela pessoa que já cansou de sofrer. Sabe, aquela que já... Não, eu realmente está na hora. Não, e tem situações psicológicas, né, que levam a patologias, como é o caso de alergias, né, doenças na pele, enfim. E nesse sentido, é muito interessante que a genética já vem explicando um pouquinho, já vem, digamos, dando ferramentas que comprovam o que a constelação diz. Então, por exemplo, uma doença hereditária, a ciência já faz um rastreamento genético, ela descobre que começou, por exemplo, a diabetes 5 gerações para cá. Não é sempre, a família não teve sempre a doença. Aí a genética falou, mas o que aconteceu ali?
quando a gente vai olhar através da constelação do método que possibilita isso, ocorreu um trauma 5 gerações atrás. E diabetes é um trauma de falta de mãe. Porque mãe é o açúcar na nossa vida. Olha só, gente. Mãe é o vínculo de cuidado, de carinho, do doce, da doçura da vida, do feminino. Você vê? E aí você recupera, olhando dessa forma. Claro que é um processo. Se o corpo já foi debilitado ao ponto do pâncreas parar, infelizmente, mas tudo é um processo. Você não vai passar isso para a próxima geração, por exemplo. Nossa, é muito legal. A gente está com o nosso tempo assim, acabando. Mas depressão, ansiedade, uma série de doenças podem ser curadas através do processo. Na verdade, todas, porque é o corpo sempre gritando. Ele está tentando recuperar para você ou tentando mostrar para você, é um mensageiro de que você emocionalmente não está conseguindo lidar com alguma coisa. Então, toda doença tem um fundo emocional. E quando eu fui convidada para trabalhar aqui em Cascavel, é com um grupo de profissionais que já tratam essas emoções assim, né? Olhando o pano de fundo, o que está por trás daquilo. Porque enquanto a gente estiver no sintoma só, imaginando que, então tá, tô com dor de cabeça, toma um remédio. A gente não escuta o que essa mensagem tem para dizer. E aí ela volta, Gabi, mais forte. Só pra gente encerrar, em média, quanto custa uma sessão de constelação? Olha, em Curitiba, a faixa de preço, porque já é conceituada, procurada, de R$400 a R$500 em grupo. Aqui uma sessão varia entre 150, 200, R$250, né? Individual e em grupo também nessa faixa, mas um pouquinho mais porque a gente convoca voluntários, pessoas para ajudarem e a pessoa não se expõe. É difícil explicar aqui, mas vale a pena ir lá conhecer, tem palestras. Sem dúvida nenhuma. Eu quero até agradecer por você ter aceitado o nosso convite para ter falado sobre esse assunto e eu quero que você volte, porque é muito interessante. Sim, dá para definir por temas, né? Dá para definir relacionamento conjugal, saúde, pais e filhos, enfim. A gente tem tantas questões para resolver, então quanto mais a gente se autoconhecer, melhor. Gabi, fica o convite, eu quero que você volte. Tá, um abraço, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Que legal, e é com esse assunto que a gente vai encerrando o programa de hoje, mas amanhã a gente está de volta, beleza? Beijo para vocês, até lá!